E aí, gente, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Mauro, eu sou economista e consultor de investimentos. Se você já assistiu algum vídeo meu e está gostando do meu trabalho, não se esquece de dar o like e de se inscrever, combinado? Essa é uma das formas de eu saber se estou realmente agregando algo para você. Então, bora lá. No vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre as principais classes de fundo imobiliário. Se você ainda não sabe como funciona um fundo imobiliário, eu já fiz um vídeo explicando como funciona detalhadamente. Eu vou deixar o link na descrição. Mas então, indo aqui para o mapa mental, as principais classes de fundo imobiliário são tijolo, papel e os fundos híbridos, que também são conhecidos como fundos multi-estratégia. Os fundos de tijolo são basicamente fundos de investimentos imobiliário que investem diretamente em imóveis físicos. Bom, esses imóveis podem ser shoppings, podem ser galpões logísticos, podem ser escritórios e outros tipos de imóveis. Um fundo de tijolo, ele ganha dinheiro basicamente recebendo aluguéis dos seus inquilinos que estão ocupando esses imóveis cujo fundo detém participação. Uma das principais vantagens dos fundos de tijolos é que esses fundos eles estão investindo diretamente em patrimônio real, eles estão investindo diretamente em imóveis físicos, né? O que é considerado uma vantagem, já que esses imóveis eles podem se valorizar com o tempo e geralmente eles sempre corrigem com a inflação, né? Então, geralmente o investidor se sente mais seguro em investir no fundo de tijolo por conta dessa característica dessa classe de fundo. Por outro lado, uma das desvantagens é que esse fundo ele sofre com vacância. A vacância nada mais, nada menos é que quando o imóvel que o fundo detém ele não está totalmente ocupado. Então, vamos lá, pega um fundo aí, às vezes um fundo de escritório. Ele tem ali ele tem um prédio que ele tem vários andares. Às vezes o prédio tem 10 andares e 2 andares não estão ocupados. Né? Então ele corre esse risco, né? O risco da vacância. É uma das desvantagens, enfim, do fundo de tijolo. Outra questão também, outra desvantagem, é que os móveis que o fundo detém, eles precisam de manutenção, precisam de reforma, o que acaba reduzindo o lucro do fundo. Então também é um outro ponto negativo dos fundos de tijolo. E por último, toda essa característica de você depender de ter um inquilino lá pagando um aluguel, ele também pode gerar oscilação no rendimento do fundo. Oscilação tanto no recebimento de aluguéis e também tanto ali no pagamento de proventos para o cotista. Vamos lá, pensa comigo. Se o fundo ele tem um imóvel, né, ele tem um imóvel lá, esse imóvel às vezes é esse prédio. Se ele tiver tudo ocupado, o fundo vai estar recebendo, enfim, vai estar recebendo lá os aluguéis. Só que e se um desses imóveis, e se um desses andares eles começam a ficar sem inquilino? Logo, o fundo vai receber menos aluguéis. E geralmente isso acontece em períodos de crise econômica, cuja ali às vezes as empresas elas estão passando por alguma dificuldade financeira, às vezes não conseguem pagar o aluguel, elas acabam tendo que sair do imóvel, e o fundo acaba tendo menos inquilinos ocupando os imóveis que ele tem. Né? Então, esse é uma das desvantagens, um dos riscos do fundo de tijolo. Portanto, basicamente, isso seria um fundo de tijolo e suas principais vantagens e desvantagens. Agora, nos fundos de papel, basicamente, os fundos de papel são fundos de crédito, são fundos de crédito imobiliário. E os principais ativos que os fundos de crédito detêm são o CRI e a LCI, né? Mas são majoritariamente CRIs, né? Se você for abrir uma carteira de um fundo de papel, ele vai ter, tipo assim, 90% vai ser CRI. E se você não sabe o que é um CRI, né, que é um certificado de recebível imobiliário, eu fiz um vídeo explicando detalhadamente como é que funciona um CRI. Eu vou deixar esse vídeo na descrição. Então, depois que você assistir esse vídeo, você vai lá, assiste esse vídeo de CRI, que ele tá bem completo, ele tá bem didático, eu acho que vai clarear muito, caso você não conheça esse tipo de título imobiliário ainda, beleza? Voltando agora para os fundos de papéis, uma das formas que esses fundos eles ganham dinheiro, né, é recebendo juros. Né? Como um fundo de papel basicamente um fundo de crédito, né, é um fundo de dívida imobiliária, ele meio que ele empresta dinheiro e ele vai receber juros, né, desse dinheiro que ele emprestou. E além dos juros, ele também recebe uma coisa chamada amortização. A amortização basicamente é quando a gente fala que o devedor ele pagou a dívida dele. Né? Então o fundo vai lá, ele vai emprestar dinheiro para uma determinada empresa, só enfim, um exemplo, simplificando bastante. Ele vai emprestar esse dinheiro, aí ele vai receber juros em cima desse dinheiro. Depois, quando o prazo do empréstimo acabar, ele também vai receber o dinheiro que ele emprestou de volta. Né? Então, o devedor do fundo, ele vai amortizar a dívida dele e o fundo vai receber essa amortização.
ele vai receber o pagamento do principal, que a gente fala, né? Enfim, mas isso é técnico, né? A gente fala que é amortização, né? Quando um devedor está liquidando a sua dívida, né? Então, basicamente, essas são as duas formas que um fundo de papel gera receita. Agora, indo para as vantagens, falando um pouco das vantagens do fundo de papel, geralmente esses fundos eles possuem renda mais previsível e também esses fundos eles não estão expostos ao risco de vacância, que nem os fundos de tijolos, né? Basicamente porque é um fundo de crédito imobiliário, né? Ele não tem participação em um imóvel físico, ele tem participações em dívidas imobiliárias. Então, por isso, ele não tem risco de vacância. Uma vantagem legal que é importante pontuar é que um fundo de papel, como ele tem participações, ele tem CRIs na sua carteira de investimentos, e essas CRIs elas são geralmente indexadas ao IPCA mais uma taxa de juros, ou também elas são indexadas à taxa CDI mais uma taxa de juros. Então, logo, os fundos de papel eles se beneficiam bastante de juros altos, justamente porque eles são fundos que emprestam dinheiro, né? Então, quanto maior os juros, mais dinheiro ele recebe, né? Então isso é uma outra vantagem de um fundo de papel. Por consequência, é por conta disso que ele tem rendimentos maiores do que os fundos de tijolos. Tá? Por outro lado, falando agora da desvantagem dos fundos de papel, o fundo de papel, como ele é um fundo de crédito, o principal risco desse fundo vai ser o risco de crédito. O risco de crédito é basicamente aquele famoso calote, né? É o risco do seu devedor ele não te pagar. Basicamente seria isso. Eu também falei mais detalhadamente sobre risco de crédito no vídeo que eu fiz sobre CRI, né? Sobre o certificado de recebíveis imobiliários. Vou deixar o vídeo sobre CRI na descrição. E te garanto, esse vídeo tá bom, ele vai te ajudar bastante, tá? Se você ainda não entende como funciona uma CRI, recomendo novamente para você ir lá assistir. A outra desvantagem do fundo de papel é que ele tem menor potencial de valorização, diferente de um fundo de tijolo, porque o fundo de tijolo ele tem lá um imóvel físico real, os imóveis geralmente eles se valorizam, no mínimo eles corrigem a inflação. Mas também tem outras questões, porque um imóvel ele pode ser reformado, a região que o imóvel está localizado, ela pode melhorar, ela pode crescer economicamente, por consequência, aquele imóvel ele pode se valorizar também, né? Então, se um fundo de tijolo ele compra bem um imóvel e o imóvel é bem localizado, o imóvel tende a se valorizar com o tempo. Além disso, o fundo de tijolo ele também vai receber os aluguéis, né? Então, o fundo de tijolo ele tem essas duas características, né, que fazem com que ele possa ganhar dinheiro tanto no aluguel quanto na valorização do imóvel que o fundo de tijolo detém participação. Mas o fundo de papel ele é um fundo de crédito, ele está investindo em dívidas imobiliárias. Então, a dívida não necessariamente ela vai se valorizar, né? Tem a marcação a mercado, que eu também já fiz um vídeo sobre, eu vou deixar o link na descrição, porque se você não sabe o que é marcação a mercado, vai lá conferir depois. Mas tirando a marcação a mercado, não tem como uma dívida se valorizar com o tempo. Então, por característica, né, por definição, um fundo de papel ele não tem muito potencial de valorização. Por isso também que ele tem maior rendimento, né? Porque ele acaba devolvendo a correção da inflação, o maior retorno ali naquele provento mensal, ali nos juros que ele recebe e ele repassa para o investidor. Diferente do fundo tijolo, que ele vai devolver o rendimento dele tanto no aluguel quanto no provento mensal que ele paga. Então, são características diferentes, tá? Mas basicamente é por isso que o fundo de papel ele tem um rendimento maior, porque todo o retorno dele está no rendimento, enquanto o fundo de tijolo não. O fundo de tijolo ele também valoriza, ele também vai pagar aluguel. Então, meio que o rendimento, o lucro do fundo de tijolo, ele está dividido em duas partes. E o lucro do fundo de papel, ele só está ali no rendimento, né? Ele só tá em uma parte, né? Assim, para tentar simplificar. Agora, falando brevemente dos fundos híbridos ou dos fundos multi-estratégia, basicamente aqui não tem muito para falar, porque esses fundos eles podem investir tanto em imóveis físicos quanto em dívidas imobiliárias. Eles também podem investir em outros fundos, tá? Eles são híbridos, eles são multi-estratégias, eles podem investir enfim, em qualquer segmento dentro do setor imobiliário, tá? Eles podem investir até em ações do setor imobiliário, tá? Então, assim, o fundo híbrido, como o nome já diz, né, autoexplicativo, ele é híbrido. Ele pode ser tanto de papel quanto de tijolo, pode ser os dois. Enfim, ele é multi-estratégia. Tá? Então aqui não tem muito o que explicar. Mas enfim, qual seria o melhor? Fundo de papel, fundo de tijolo, fundo híbrido? Bom, vamos lá. Na minha opinião, acho que a melhor estratégia, eu acho que é por lógica também, acho que por análise, a melhor estratégia
é ter os dois, né? Você investir nos dois fundos. Porque pensa em um cenário onde a Selic está alta e a inflação está alta. O fundo de papel ele é mais beneficiado desse cenário, justamente porque ele investe em dívidas que pagam inflação e que pagam juros, né? Então, se os juros e a inflação está alta, vai receber esses rendimentos corrigidos justamente pelos juros e pela inflação. Agora, se a gente inverter e pensar no cenário onde a Selic está baixa e a inflação está baixa, os fundos de tijolos eles vão se beneficiar desse tipo de cenário. A economia ela é cíclica. Ela é cíclica, ela passa por ciclos, tem os ciclos de alta, os ciclos de baixa. Então, é benéfico que você tenha os dois fundos justamente porque é difícil de prever esses ciclos econômicos. A gente não sabe exatamente quando esses ciclos acontecem, né? Então, por isso, basicamente, é bom você ter os dois fundos na sua carteira, né? E muitos investidores, eles costumam ter ali um percentual, né? Eles costumam compor o portfólio de acordo com o seu perfil de investimento, de acordo com os seus objetivos. Tem investidores que eles vão ter 30% da carteira em fundo de papel e o restante, que é 70% em tijolo. Tem investidor que inverte, né? Então depende muito. Se você é um investidor que prefere mais rendimento, talvez faça sentido você ter mais fundos de papel na sua carteira. Se você é um investidor que gosta mais de valorização e você se sente mais seguro sabendo que você está investindo em imóveis físicos, talvez faça mais sentido para você, né, para o seu perfil, para o seu objetivo, ter mais fundos de tijolos do que de papel. Então ele vai variando de investidor para investidor. Agora, para fechar, eu achei legal trazer um gráfico comparando um fundo de papel e um fundo de tijolo. Aqui nessa linha vermelha, a gente tem o HGLG11, é o maior fundo de tijolo da Bolsa de Valores aqui no Brasil, e também é um dos melhores fundos que a gente tem na nossa bolsa. E nos últimos 5 anos ele se valorizou ali 44%, 45% arredondando. E na linha azul temos o Knip, que é um fundo de papel e se não for o melhor, é um dos melhores fundos de papel que a gente tem aqui na nossa bolsa de valores. E você vê que ele se valorizou quase a mesma coisa ali também, 44, 45%. Então, ou seja, eles têm rendimento muito próximo. Tá? Eu só quero também deixar claro que assim, são os melhores fundos. Eu peguei os melhores fundos aqui para identificar para você. Não significa que todos os fundos de papel, todos os fundos de tijolo, eles vão ter esse retorno. Tá? Isso varia bastante. Mas a mensagem que fica depende muito do seu objetivo e do seu perfil. Tá? Tem como ganhar dinheiro nos dois fundos, nos dois segmentos. Tá? Eu só quero deixar isso claro para vocês. Em resumo, o fundo imobiliário de papel e o de tijolo, eles funcionam de formas bem diferentes. Eles têm diferentes características, cada um tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. E não existe um melhor, né? Existe o mais adequado para o seu perfil. Então, basicamente, eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês, combinado? Pessoal, por hoje seria isso. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like se você curtiu, tá? E se você ficou com dúvida, tá? Pode me chamar para conversar, pode comentar aqui embaixo no vídeo, tá? Estou à sua disposição. E se torne consciente do potencial do seu dinheiro. Até mais.